Bom dia, meus amores. É, Nós iremos fazer agora a correção das páginas 195 a 198 em relação à interpretação de um poema de Mário Quintana, tá bom? Eu vou ler o poema e em seguida nós vamos responder as questões. Você já estudou no sexto ano texto poético e sua composição. Portanto, vai poder apreciar melhor o poema de Mário Quintana. Leia. O adolescente. A vida é tão bela que chega a dar medo. Não medo que paralisa e gela, estátua súbita, mas esse medo fascinante e fremente de curiosidade que faz o jovem felino seguir para a frente, farejando o vento ao sair a primeira vez da gruta. Medo que ofusca luz. Complicentemente, as folhas contam-te um segredo, velho como o mundo. Adolescente, olha, a vida é nova. A vida é nova e anda nua, vestida apenas com o teu desejo. Primeira questão. Observe a disposição das estrofes, conjunto de versos, e o número de versos, linha poética. Em cada uma delas, quantas são as estrofes e o número de versos que as compõem? São 6 estrofes e 14 versos. Segunda, as estrofes desse poema são irregulares, pois os versos apresentam extensões diferentes. A terminação dos versos apresenta rimas ou os versos são brancos, isto é, sem rima, versos brancos, sem rima. Esses versos, eles não possuem rima. Terceira questão. No texto, o eu lírico parece dialogar com o adolescente que começa a conviver com diferentes situações em vida. Adolescente, olha, no verso da primeira estrofe, porque ele diz que a beleza da vida é tão grande que às vezes pode causar temores. Que a beleza é tão grande que pode causar medo, essa questão dos temores que ele mencionou. Algumas pessoas, diversas vezes, estão muito felizes e sentem medo de que algo possa acontecer em seguida, em outro momento. Quarta, observe que, a partir da segunda estrofe, o eu lírico começa a desenvolver suas ideias e explicar para o adolescente a que medo ele se refere. Letra A. Como ele caracteriza o medo na segunda estrofe? Não o medo de um animal ou pessoa, mas o medo de viver, de enfrentar situações, no caso de encarar a vida. Letra B. Pode-se dizer que o eu lírico se opõe a esse tipo de medo? Por quê? Sim, pois ele está se referindo a outro tipo de medo, aquele que a pessoa teme viver os acontecimentos da vida. Quinta questão. Na transição da segunda para a terceira pessoa, ocorre o emprego da conjunção adversativa mas. Explica o sentido expresso por essa conjunção. Essa conjunção, o sentido dela é de contraste, né, de oposição. Letra A. De acordo com o poema, como o eu lírico caracteriza o medo que o adolescente deve sentir? Medo da vivência, né? Medo de encarar os sonhos, medo de viver. Letra B. Porque esse medo parece fremente de curiosidade. Um medo agitado, um medo vibrante. Pela questão dele querer descobrir as coisas da vida, né? Ele tem curiosidade. Mas, ao mesmo tempo que ele tem curiosidade, ele tem medo. Porque esse medo parece... Não. Sexta. Ainda na terceira estrofe, o adolescente é comparado a um jovem felino. Interprete essa imagem. Um jovem de comportamento ágil que deseja ir além. Letra A da sexta. Releia estes versos. Esse medo fascinante e fremente de curiosidade que faz o jovem felino seguir para frente farejando o vento. Explique o sentido conotativo ou figurado da expressão em destaque, né? Um sentido conotativo, né?
É um sentido conotativo que faz menção ao descobrir novas experiências. Letra B. No contexto poético dessa estrofe, que sentido apresenta a palavra gruta? O sentido é sair da sua vida parada, enfrentar o medo, né? Sair da sua monotonia. Sétima. Na quarta estrofe, constituída por um só verso, o eu lírico continua a caracterizar o medo do adolescente. Como é esse medo que ofusca e o que representa a luz que ele invoca em seguida. O medo de fazer algo, medo de realizar a própria vontade, seus sonhos. Oitavo. Observe que, nas duas últimas estrofes, o eu lírico personifica as folhas. Personifica, ele vai dar vida às folhas, ao dizer que elas revelam um segredo para o adolescente. A. Interprete o sentido conotativo dos versos finais. A vida é nova e anda nua, vestida apenas com o teu desejo. Então, o que ele diz? Que ainda temos muitos momentos, né, para viver, que devemos ter força de vontade para seguir em frente, coragem e perseverança. Letra B. Nesse caso, o que o eu lírico sugere nesse poema ao falar da vida do adolescente? Ele sugere que a vida deve ser vivida sem medo, com novas descobertas, né? Que às vezes tudo novo causa medo, mas nós precisamos enfrentar os nossos medos para ver o que está por trás deles. Nona questão. No poema em estudo, os versos são livres, pois não apresentam o mesmo número de sílabas, nem a mesma sequência rítmica. Que relação pode haver entre o emprego de versos livres e o conteúdo do poema? Eles não são relevantes para o desenvolver do poema. Décimo. Na obra de Paul Cézanne, apresentada antes do poema, você pode analisar a imagem de um jovem de outra época. Apesar da distância no tempo, é possível relacionar e comparar algumas características comuns entre o jovem modelo e a imagem do adolescente retratado pelo eu lírico. Que aspectos os aproximam? No caso, ele pergunta, que aspectos aproximam, né? Sim, eles têm aspectos que se aproximam, no caso, que é a falta de coragem, de enfrentar os medos. Meus amores, nós finalizamos por aqui. Fiquem com Deus e até mais. Um beijo.